Oi, pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho de isomeria? Fazer um pequeno comentário de isomeria. Bem, tu pode estar me perguntando assim, pô, Google, o que é que eu tenho que saber de isomeria para fazer uma prova, de um modo geral? Olha, pessoal, quanto mais melhor, né? Mas pelo menos o básico. Lembra que isomeria quer dizer o quê? Que eu tenho compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, com a mesma composição. Os isômeros, eles podem ser classificados em isomeria plana, não é isso? E isomeria espacial. A isomeria plana, eu tenho que identificar quando é função, quando é posição, quando é cadeia ou núcleo, quando é metameria ou compensação e tautomeria, também chamada de dinâmica. E a isomeria espacial, ela pode ser geométrica, muito conhecida como cis-trans, e a isomeria óptica. Então, vamos falar rapidamente aqui da isomeria plana, a primeira que a gente precisa lembrar. As isomerias planas também são chamadas de isomeria constitucional. Pessoal, nessa isomeria, apenas você olhando a fórmula de estrutura plana, você já resolve a questão. E eu lhe garanto uma coisa, é relativamente fácil. Olha aí, fórmula molecular C6H12. O primeiro composto tem uma cadeia insaturada normal. O segundo também tem uma cadeia insaturada, mas ramificada. Então me diz, o que é que mudou? Se eles têm a mesma fórmula, mas um tem cadeia normal, outro tem cadeia ramificada. Mudou a cadeia, não é isso? Então, nesse caso, eu tenho isomeria de cadeia. Olha aqui embaixo, propilamina e trimetilamina. Uma cadeia homogênea, a outra heterogênea. Mas são cadeias com a mesma fórmula molecular. Então mudou o quê? A cadeia. Então é isomeria de cadeia. Então, pessoal, aberta, fechada, normal, ramificada, homogênea, não homogênea, heterogênea, né? Isso tudo é um caso de isomeria de cadeia, quando muda cadeia, tá? E a de posição? O nome já está dizendo, é quando eu mudo a posição. Posição de quê, Gustavo? Do grupo funcional, como foi no caso aqui, ó. O H está no carbono 2, aqui está no carbono 4. Mas pode também mudar a posição da dupla, da tripla ou do radical. Então, isomeria de posição. Se, olha que legal, se a gente estiver mudando a posição do heteroátomo, o que é heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, se eu estiver mudando a posição do heteroátomo, aí eu tenho um nome diferente. Metameria ou compensação. Não pode chamar só de isomeria de posição. Tá legal? Se estiver mudando a posição do heteroátomo, é metameria ou compensação. Aqui, ó. Etoxietano, metoxipropano. Tá legal? Essas isomerias até agora, todas tinham a mesma função. Cadeia, tem que ser a mesma função. Posição, mesma função. Metameria, mesma função. Agora, a isomeria de função mudou o que, Guga? A função. Então, isomeria de função é quando muda a função. Então, eu tenho entre álcool e éter, aldeído e cetona, ácido e éster. Então, é um caso de isomeria de função. E tem, para terminar, um caso de tautomeria. Tautomeria, pessoal, você vai ter, na verdade, um equilíbrio químico, tá? Entre o enol, cuidado, enol é OH ligado a carbono insaturado. OH ligado diretamente ao carbono da dupla. Quando eu tiver isso, eu tenho um enol. O enol, ele pode ser primário, se o OH estiver ligado a um carbono primário, ou enol secundário, se o OH estiver ligado a um carbono secundário. Enol primário dá aldeído, enol secundário dá cetona. O nome disso é equilíbrio de tautomeria, equilíbrio aldocetoenólico. Olha aqui, ó, o hidrogênio, OH, né, tem os elétrons sobrando do oxigênio,
sobrando, e a dupla povoadazinha de elétrons. Isso aqui causa o efeito, o hidrogênio muda de posição e a dupla também, formando C dupla O, H, e o H vem para o carbono anterior da dupla, formando o aldeído que a gente está vendo aí. Então, enol primário dá aldeído, enol secundário dá cetona. Lembrando que na forma da tautomeria, o aldeído e a cetona são estáveis. O enol é a forma instável, tá? Então, predomina nesse equilíbrio enol secundário, cetona, predomina cetona. Enol primário, aldeído, predomina aldeído. Legal? Isso é importante. E um exemplo, olha aí, pessoal. Ele dá duas estruturas do ácido cianúrico, diz que é um agente estabilizante do cloro usado no desinfetante no tratamento das águas. Aí ele pergunta: as duas estruturas representam compostos classificados como tautômeros. Por quê? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o enol, tá vendo? Eu tenho o enol. E aí, pessoal, nesse caso, não esquece, enol é uma estrutura que vai dar o quê? Instabilidade ao composto. OH ligado à dupla. OH ligado ao carbono da insaturação. Então você vai ter tautomeria. E olha aqui, ainda tem um equilíbrio, tá vendo? Ainda tem um equilíbrio para dizer que a forma é altamente instável. Pessoal, outro detalhe: propriedades físico-químicas. Os isômeros de cadeia, posição e metameria ou compensação têm propriedades químicas semelhantes, porque eles são da mesma função. Mas a física é totalmente diferente. Porque quando eu tenho uma cadeia aberta e ela passa a ser fechada, ou quando eu mudo a posição da insaturação, ou quando eu mudo a posição do grupo funcional, o que é que acontece? Você muda, pessoal, toda a estabilidade da cadeia. Muda ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, por isso que as propriedades físicas são diferentes. Já os isômeros funcionais muda a função, não é? A tautomeria, o isômero aldo cetoenólico, também muda a função. Aí, se muda a função, muda a propriedade química. E se muda a propriedade química, também muda a propriedade física. Não é legal? E aí, pessoal, agora é entrar aqui no canal e continuar fazendo exercício. Vou fazer um. Classifique o tipo de isomeria plana que ocorre em cada composto abaixo, né? Cada caso. Aqui, ó, pessoal, cadeia normal com cadeia ramificada. Isomeria de cadeia. Olha, aqui a dupla está perto da ramificação. Aqui não está. Mudou a posição. Exatamente. E aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho um éster. Mudou a função. Isomeria de função. É tranquilo. Valeu pelo resumo, pessoal. Beijo, até a próxima.